que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Há momentos na vida que nós somos carimbados por circunstâncias e situações difíceis de lidar. Aqui nós temos a história de Jabes, da tribo de Judá, que ao nascer recebe este nome, porque no meio de muitas dores a sua mãe o deu à luz. E então diz a Bíblia que ele, ao receber esse nome, ao tomar conhecimento desse nome, não se conformou, porque ele estava carimbado para a vida toda como causador do sofrimento e até dos riscos de morte da sua mãe. E na sua reação ele orou e fez 4 pedidos para Deus. Então é sobre isso que eu quero conversar com você. Naquela época, não se dava nomes como se dá hoje, para homenagear alguém, ou porque uma pessoa era muito conhecida ou famosa, vou prestigiar essa pessoa. Não. O nome era, de fato, a história da pessoa, ou algo muito marcante que ocorreu com aquela pessoa ou com seus pais. No caso de Jabes, ele recebe esse nome porque a sua mãe queria levantar um monumento vivo à sua dor. Ele carregaria para sua vida toda o fato da sua mãe ter sofrido muito na gravidez e corrido o risco de morte no parto. Então, sempre que alguém se referisse a ele ou chamasse pelo seu nome, essa história viria à tona. E a Bíblia diz que ele se torna mais nobre do que seus irmãos, não porque fosse mais bonito, ou porque fosse mais inteligente, ou porque fosse mais rico, mas porque ele não se conformou, porque ele reagiu. Mas Jabes não se reagiu com bravatas, nem com revolta, nem com mágoa da sua mãe. Ele se reagiu e invocou o Deus de Israel. Ele reagiu com oração. E ele faz pedidos para Deus. E o primeiro pedido que ele fez para Deus está aqui no verso 10. Invocou o Deus de Israel dizendo: ó, tomara que me abençoes. Ele reconhece uma coisa. Ele quer a bênção de Deus. Ele não quer viver os dramas do sofrimento, da angústia, da morte que se avizinhava para sua mãe. Ele não quer perpetuar essa história de dor. Ele não quer viver os dramas de ser a causa do sofrimento da sua mãe. Ele precisa da bênção de Deus. Eu posso lhe garantir que você pode ter saúde, você pode ter família, você pode ter prosperidade, você pode ter sucesso profissional, você pode ter pessoas influentes que convivem com você. Mas nada disso substitui a bênção de Deus na sua vida. Então ele quer a bênção de Deus. Ele não quer carregar esse fardo pesado, ele quer a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele reagiu. Ele não se conformou. Segundo pedido dele, ele diz assim: e me alargues as fronteiras. Parece que o destino dele estava limitado, reduzido, estreito, um corredor escuro. Mas ele diz: não, Deus, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero carregar um legado de dor. Eu quero que as minhas fronteiras sejam alargadas. Eu quero mais oportunidades, eu quero mais portas abertas, eu quero mais chance e oportunidades de fazer coisas maiores.
Eu quero influenciar mais pessoas. Eu quero ser uma bênção na minha geração. Eu quero que a minha história toque outras pessoas. Eu quero ser útil no teu reino. Eu quero fazer coisas maiores. Eu quero mais oportunidades. Alarga as minhas fronteiras. Eu sei que você pode ser uma bênção onde você está, mas você pode ser uma bênção maior. Você pode pedir a Deus mais oportunidades, para Deus abrir os horizontes da sua vida, para você enxergar com mais clareza as áreas que Deus pode e quer usar a sua vida, para você aproveitar as portas abertas e não arrombar as portas fechadas, para você aproveitar as oportunidades e ser uma bênção nas mãos de Deus, um luzeiro a brilhar na sua geração. Peça para Deus: Deus, eu quero ser mais usado. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero que no abrir da minha boca pessoas sejam consoladas, confortadas e orientadas. Eu quero que o meu exemplo inspire outras pessoas. Eu quero que a minha vida toque mais gente. Eu não quero viver um reducionismo imposto sobre mim como um legado de dor. Eu quero mais oportunidades para te servir e ser uma bênção nas tuas mãos. Não se conforme. Reaja. O terceiro pedido que ele fez para Deus foi este: que seja comigo a tua mão. Isso significa, eu quero, acima de tudo, é a tua presença na minha vida. A tua mão protetora, diretora sobre a minha vida. Mais do que coisas, mais do que bênçãos, mais do que prosperidade, mais do que sucesso, mais do que fama, mais do que riqueza, mais do que realizações. Este homem, Jabes, quer a presença de Deus na sua vida. E eu vou lhe garantir uma coisa: essa é a maior necessidade sua, minha e nossa. Recorro ao testemunho de Moisés, lá no Monte Sinai. Ali o povo pecou contra Deus, se insurgiu contra o Senhor, fez um bezerro de ouro, com rituais sensuais, caiu numa espécie de festa pagã. A ira de Deus se acendeu contra o povo. E Deus disse para Moisés: eu não vou mais com vocês. Vou cumprir minha promessa. Vou levá-los à terra prometida. Vou vencer os inimigos. Vou escalar um anjo para acompanhar vocês, mas eu não vou mais com vocês. E Moisés disse para Deus: Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. A terra prometida é boa. A presença de um anjo é coisa excelente. A vitória sobre os nossos inimigos é algo exponencial. Mas a maior necessidade nossa é da tua presença. É a presença de Deus que dá sentido para a vida. É a mão de Deus sobre a sua vida, é que garante a você plenitude de vida. É a presença de Deus, mais do que qualquer outra coisa, é que nós precisamos. Então não se conforme, reaja. O último pedido que Jabes fez para Deus foi este: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. A palavra mal aqui traz a ideia do maligno. É o mal personificado. É o agente do mal. É aquele que às vezes está por trás, maquinando, urdindo contra você, para destruir você. Porque ele é um ladrão que veio roubar, matar e destruir. Então, Jabes está pedindo: Deus, mantenha o maligno longe de mim. Ele está pedindo: Deus, eu não quero ser um canal, um veículo de coisas más, de coisas ruins, de lembranças amargas, de legado triste. Eu não quero que o nome que me foi imposto traga sobre mim todo esse peso
de choro, de dor, de sofrimento. Não, Senhor, livra-me do mal. Que não me sobrevenham essas aflições que foram impostas sobre a minha vida. Livra-me, Senhor. Livra-me. O que é maravilhoso é que o texto conclui assim: e Deus lhe concedeu a petição que lhe fizera. Se você não se conformar, se você reagir, e reagir de maneira certa, não com bravatas, não com revolta, não com mágoa, não com acusações, mas se você reagir buscando a face de Deus, falando com Deus em oração, clamando a Deus por uma intervenção na sua vida, Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai atender ao seu pedido. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai mudar o placar do jogo da sua história. Deus vai virar a mesa da sua história. Deus vai transformar aquilo que parecia tragédia em triunfo, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. E o final é que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não se conforme. Reaja. E se você reagir buscando a Deus, Deus entrará nessa história e mudará o cenário, mudará o seu coração e fará coisas grandes, portentosas, surpreendentes, que trará glória para o seu nome e bênção para a sua vida. Eu vou orar com você. Ó Deus, eu te peço que Tu apliques esta palavra ao nosso coração. Tu sabes as lutas que cada um vive ou enfrenta na vida, mas Tu és poderoso para mudar esse cenário, ó Deus. Assim como Tu fizeste na vida de Jabes, faça também na minha vida, na vida de todos quantos agora estão nos assistindo. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Um líder é alguém que tem seguidores. Um líder é alguém que estimula pelo exemplo. Erich Fromm afirmou certa feita: há dois tipos de líder ou de liderança. Primeiro, a liderança imposta. Segundo, a liderança adquirida. Um líder não precisa bater na mesa e gritar dizendo: aqui quem manda sou eu. Um líder inspira pelo exemplo. O exemplo grita, o exemplo inspira. As pessoas nos observam mais do que nos ouvem. Elas nos veem mais do que nos escutam. Então, ser líder é ser seguido, para que a nossa vida e o nosso ensino sejam abraçados, observados e obedecidos. Hoje eu quero olhar com você o texto de Marcos 3, 13 a 19, que é o texto que retrata a chamada dos apóstolos, como Jesus escolheu 12 homens para estarem com ele, para fazerem a sua obra. E quem foram esses homens? Somos informados em Lucas, capítulo 6, versos 12 a 16, que Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher esses homens. Isso é um princípio. Nós deveríamos buscar a direção de Deus para escolhermos os líderes. Porque se nós escolhermos segundo o nosso próprio padrão, segundo a nossa própria vontade, não segundo a vontade de Deus, corremos o risco de fazer escolhas erradas. Deus conhece não apenas quem somos, mas o que havemos de ser. Então, quando Jesus escolhe aqueles 12 homens, eu diria para você, numa análise rasa, humana, que eram líderes improváveis, homens improváveis.
Mas com esses 12 homens, Deus revolucionou a história. Então eu gostaria aqui de olhar alguns princípios nesse texto de Marcos, capítulo 3, versos 13 a 19. O primeiro princípio está aqui no versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E o primeiro princípio é que a liderança precisa passar pelo princípio da soberania da escolha divina. Jesus não fez uma enquete. Jesus não deu uma palestra de autoajuda ou de pensamento positivo, ou pesquisou os grandes teóricos de liderança e deu uma palestra e depois fez uma escolha democrática. Não. Diz o texto que subindo o monte, e segundo Lucas, passada a noite em oração, escolheu os que ele mesmo quis. Quem escolhe a liderança é Deus. Quem dá líderes para a igreja é Deus. Então é Jesus quem escolhe aqueles a quem ele vai usar na sua obra. Ele é quem escolhe, ele é quem chama, ele é quem capacita, ele é quem envia, ele é quem dá poder, ele é quem dá estratégia. Nós, pensando agora na igreja, não podemos escolher líderes, seja um diácono, um presbítero, um pastor, ou para quaisquer outras funções, sem buscarmos a direção de Deus em oração. Às vezes, nas denominações evangélicas, corre-se o risco de fazer campanhas de bastidores, imitando o mundo secular, em vez de entendermos que quem dá liderança para a igreja é Deus, que nós devemos buscar a direção de Deus. É o Senhor Jesus quem escolhe a quem ele mesmo quer. Pode ser através do voto, mas debaixo da direção e da soberania de Cristo. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, está escrito ainda no verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. A segunda coisa é que Jesus dá aqui uma escala de valor e de prioridade. A escolha é dele, mas ele não só escolhe, ele estabelece as prioridades dessa liderança. E a prioridade número 1 é que ele designa esses 12 para estarem com ele. E o que significa isso? Significa que o Senhor Jesus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Estar com ele é mais importante do que fazer a obra dele. Comunhão com ele vem antes do trabalho para ele. Nós não somos chamados prioritariamente para fazer a obra. Nós somos chamados prioritariamente para andarmos com o Deus da obra. A comunhão com ele, o relacionamento com ele é a base do trabalho para ele. O Senhor Jesus não quer ativismo. Há muita liderança hoje que corre muito, que vai para cá, que corre para lá e que está atarefado com tantas coisas, mas não dá prioridade ao mais importante, que é estar com ele. Nós vivemos hoje o grande dilema entre o urgente e o importante. Tudo parece urgente. Tudo bate à nossa porta com o senso de urgente, mas nem tudo que é urgente é importante. O Senhor não quer que você fique correndo para lá e para cá, estafado na obra, sem ter tempo para Ele, sem ter vida devocional, sem caminhar com Ele, sem andar com Ele, sem olhar para Ele, sem imitar a Ele. O Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. Então esse é um princípio inegociável para a liderança cristã. O Senhor designou os 12 para estarem com Ele, antes de
enviá-los para fazer a obra dele. E Jesus seguiu esse exemplo. Quando Jesus fez um grande milagre, curando um homem leproso e dando ordem a este homem para ir mostrar ao sacerdote, e este homem sai propalando o milagre de Jesus, e as multidões se aglutinam agora para ouvir Jesus e serem curadas por Jesus, e essas multidões estão vindo, diz a Bíblia que Jesus deixou a multidão e foi para um lugar ermo para orar, mostrando que a comunhão com o Pai era mais importante que o sucesso no ministério. E porque Jesus priorizou o Pai, Lucas vai nos informar no seu evangelho que o poder de Jesus estava sobre ele, o poder de Deus estava sobre Jesus para ele curar os enfermos. É da comunhão com Deus, é da presença de Deus que vem o poder para exercer o ministério. Então, primeiro tem a soberania dele na escolha, depois tem a designação dele para que os líderes estejam com ele. Terceiro princípio, está escrito assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Agora Jesus dá para eles o campo do ministério, que é pregação e libertação. Veja bem que antes de fazermos a obra, nós precisamos da capacitação para fazer a obra. E Jesus deixa isso claro mais tarde, quando disse para os seus discípulos, antes de ir assunto aos céus: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus disse ainda: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Capacitação precede ao trabalho. Agora que eles estão com Jesus, agora eles são enviados a pregar, e agora eles são enviados a expelir demônios. O ministério da pregação precisa ter primazia, e hoje, mais do que nunca, precisamos dar importância vital à pregação, ou seja, a supremacia das Escrituras e a primazia da pregação. Na medida que a palavra de Deus é proclamada, também os cativos são libertos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas, agora me permita entrar na análise mais de perto de quem é que Jesus chamou. Talvez nenhum estrategista, nenhum líder contemporâneo escolheria os homens que Jesus escolheu. São homens iletrados, são homens com muitas limitações, mas Jesus não os escolheu por quem eram, mas por aquilo que haviam de ser. Então vamos à lista. Eis os 12 que designou. Primeiro, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Pedro vai ocupar sempre o topo da lista, sempre que esta lista é dada. Ele era um líder nato, um homem de temperamento forte, um homem esquentado, um homem que tinha altos e baixos, escaladas e quedas, avanços e recuos. Ao mesmo tempo que ele demonstra uma fé tão lúcida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, daqui a pouquinho está repreendendo Jesus, tentando afastá-lo da cruz. Um homem que tem uma fé robusta a ponto de dizer: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas, para em seguida reparar na força do vento e ter medo e começar a afundar. Um homem que promete fidelidade incondicional e restrita a Jesus, que todos te abandonem: eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida negar a Jesus covardemente 3 vezes. Talvez nós não escolheríamos Pedro.
muito menos para liderar o grupo. Mas Jesus escolheu. Que coisa impressionante, um líder improvável, mas nas mãos de Jesus, cheio do Espírito Santo, é o camarada que vai abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios, é o camarada que vai orar pelos enfermos e vão ser curados, é o camarada que vai orar para uma mulher morta e ela vai ressuscitar. Seguindo a lista, está escrito assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Esses dois moços eram explosivos, filhos do trovão. Certa feita, eles pediram para Jesus mandar fogo do céu para queimar os samaritanos. Mas Jesus trabalhou a vida deles. E eles vieram a ser aqueles mais íntimos e mais próximos de Jesus. O João, filho do trovão, vai se transformar no discípulo do amor. Olha que coisa impressionante. Como Jesus muda, como Jesus transforma. Como ele pega gente bruta, pedra bruta, para burilar, para cinzelar, para fazer algo extraordinário. Essa é a liderança de Jesus, que pega gente improvável e transforma a vida delas e instrumentaliza a vida delas. Mas seguindo a leitura, você tem aí depois o nome de André, versículo 18, André, que era irmão do Pedro. O André era um cidadão pacato, calado, sem projeção, anônimo, que trabalhava nos bastidores, não era cara de frente, mas alguém que sempre levou alguém a Jesus. Foi ele que levou Pedro a Jesus. Foi ele quem descobriu lá um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, a partir dos quais Jesus fez o grande milagre da multiplicação. Vai ter gente da liderança assim, que não vai aparecer no palco, que não vai aparecer nas manchetes, que não vai ser o pregador da conferência X ou Y, mas que lá nos bastidores é a pessoa vital para que as coisas aconteçam em público. Mas o Senhor chamou também um outro cidadão chamado de Filipe. O Filipe era um cara meio racional. Quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, e a situação era financeira, ele perguntou: Senhor, mas o problema aqui é do quanto nós vamos precisar para comprar comida para tanta gente. Nós não temos dinheiro. É um cara que pensa só logicamente, a cabeça dele é cartesiana. Ele não usa o argumento da fé, ele não olha com lentes espirituais, ele é racional, e só racional. Mas o Senhor chama e usa gente desse jeito, porque Jesus as transforma. Mas Jesus chamou outro camarada, Bartolomeu. Bartolomeu era um camarada preconceituoso. Foi ele quem perguntou: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? É a gente que julga as pessoas pelo local do nascimento, pela geografia delas. Então veja você que a esse que era preconceituoso, Jesus chamou de um homem sem dolo. Olha que coisa incrível, Jesus pega a gente assim. Talvez nós não escolheríamos esse tipo de gente. Mas Jesus chama Mateus. E Mateus era parte do sistema opressor. Ele era coletor de impostos, ele era um publicano. Ele era gente odiada. Era parte do sistema romano que oprimia o povo, sobrecarregando o povo com pesados tributos, com impostos opressores, escochantes. E Jesus chama esse camarada para ser discípulo, para ser apóstolo. Mas tem mais, Jesus chama Tomé. Tomé era um camarada cheio das dúvidas, um incrédulo. Não, se eu não ver a marca nas mãos dele, eu não creio não, de jeito nenhum. Cheio de dúvidas. Jesus chama um homem assim. Mas tem mais, Jesus chama também o Tiago, filho do Alfeu, e o Tadeu, anônimos, sem destaque nenhum. Gente que não vai aparecer nas páginas da história com grandes feitos, mas gente que está lá, que nos bastidores vai fazer a obra, no anonimato vai fazer a obra, longe dos holofotes vai fazer a obra. Mas Jesus chamou outro camarada, Simão Zelote. Gente, esse era um partido radical,
que defendia pegar em espada para lutar contra o Império Romano. Foram esses zelotes que em 66 promoveram a guerra judaica, que desembocou na destruição da cidade de Jerusalém. Se você pegar aqui, politicamente falando, você tem um Mateus que é de extrema direita e você tem um Zelote que é de extrema esquerda, de ideologias distintas. Jesus pega esses homens e bota no mesmo grupo e termina com a lista dizendo: e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Esse Judas era o único que não era galileu, ele era lá da Judéia. Talvez do grupo o mais antenado, o mais bem relacionado, o mais instruído, ele ganha um cargo de liderança, de confiança, o tesoureiro do grupo, mas ele era ladrão, ele era do diabo, Jesus disse, ele era traidor, e dentro da soberania de Deus, até o traidor estava lá no meio. E esses homens certamente eram improváveis, mas no final Jesus desmascara o Judas, que vende Jesus por míseras 30 moedas de prata, depois vai se enforcar. Mas esses outros foram usados por Jesus. E eles viraram o mundo literalmente de cabeça para baixo. E eles impactaram o mundo com a pregação do Evangelho. Foram todos martirizados, mas deixaram um legado, um exemplo, que até hoje é digno de ser seguido. Estes homens deixaram um rastro luminoso, estes homens deixaram um legado, e hoje nós somos uma igreja apostólica, que seguimos o ensinamento dos apóstolos. Esses foram os homens que Deus, por sua graça, levantou. E Jesus, depois de uma noite de oração, os escolheu, chamou para si, os designou para irem pregando e libertando os cativos. E esses homens improváveis marcaram a história da humanidade. São mais influentes na história que todos os Césares de Roma juntos. E o Senhor, num pouco período de tempo, fez com que o Evangelho, que nasce lá em Jerusalém, no Pentecostes, chegasse até a capital do Império, a cidade de Roma. Mais tarde, no século IV, o cristianismo, que foi tão perseguido, vai se tornar religião oficial do Império Romano. E este Evangelho, pregado pelos apóstolos, cruzou fronteiras, cruzou séculos e chegou até nós. Chegou agora aqui, a mim e a você. Que coisa linda! Que líderes improváveis tornaram-se os líderes mais importantes da história da humanidade. Ainda hoje Jesus pode levantar homens para a sua obra. Homens talvez improváveis, alguns talvez iletrados, mas homens que andaram com Jesus, homens que fizeram a obra de Jesus no poder do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração e que esta mensagem desafie você a crer que os improváveis dos homens são os aprovados por Deus. Deus abençoe sua vida.